O cristão deve guardar as 613 leis do Antigo Testamento? Óbvio que não. Para a grande maioria dos cristãos, a palavra lei se refere a todo o Pentateuco em uma unidade indivisível. Discordam que haja separação e diferenças entre as leis do Antigo Testamento. Com isso, cria uma enorme heresia chamada antinomianismo, a crença que o cristão não deve ser guiado por nenhuma lei. Em hebraico, que é a língua original dos mandamentos, o número de letras dos 10 mandamentos é equivalente a 613, que é o número total dos mandamentos da Torá dos judeus. Segundo o judaísmo, a transgressão de apenas um dos 613 mandamentos da lei infringe toda a lei porque é um conjunto orgânico indissociável e a pessoa que infligiu cometeu pecado. O que o Sr. Jackson Amaral afirma não é verdade. O Antigo Testamento abrange um amplo e diversificado conjunto de leis, com seus respectivos mandamentos, ordenanças, estatutos e juízos, e nem toda lei faz sentido no mundo contemporâneo ou na nova aliança. O Pentateuco pode ser dividido em lei moral, lei cerimonial, lei civil, que era a lei judicial. Qual a diferença entre essas leis? Bom, a lei civil ou lei judicial determinava os preceitos e as jurisprudências que guiaram as questões administrativas e jurídicas do antigo Estado de Israel. A lei civil ou judicial não tinha cunho espiritual, ao contrário das leis moral e cerimonial. Já a lei cerimonial era uma série de rituais dada por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças que estavam relacionadas com os velhos sacrifícios de animais e serviços do templo. A lei cerimonial compunha-se de ordenanças como ofertas diversas, holocaustos, abluções, sacrifícios, dias anuais de festa e deveres sacerdotais. A lei cerimonial eram apenas parábolas de tempos futuros, pois profetizavam acontecimentos futuros ligados ao ministério de Cristo, o Messias prometido. Por exemplo, a festa de Pentecostes ocorria 50 dias após a festa da Páscoa, festa na qual o Cordeiro era morto. O Cordeiro simbolizava a Cristo. Exatamente 50 dias depois da morte de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, cumprindo a festa de Pentecostes. Essa lei foi escrita em um livro, e se tornaram caducas, se tornaram ultrapassadas com a morte de Cristo. Não há mais propósito em sacrificar ovelhas, pois a verdadeira ovelha, Cristo, já foi sacrificada por nós. Já a lei moral indica para a humanidade o que é certo e errado. Logo, todas as suas partes têm de permanecer em vigor para todo sempre, não podendo haver variações. O que é moralmente errado hoje, sempre será moralmente errado, independente de tempo ou lugar. O objetivo da vinda de Cristo não foi abolir nenhuma parte da lei moral. Quando os cristãos defendem que toda a lei foi abolida na cruz, entram em uma terrível contradição, pois continuam guardando 9 mandamentos entre os 10. Como são tratados os adúlteros em qualquer igreja cristã? Que abolição de lei mais pífia, não é mesmo? Vamos aprofundar o tema um pouquinho. Algumas vezes o apóstolo Paulo afirma que a lei é transitória e maldita. Outras vezes, porém, afirma ser a lei eterna e santa. Os ateus podem até afirmar que a Bíblia entra em contradição, mas você? Não, caro cristão. É o seu dever estudar a Bíblia e entender a doutrina corretamente. Um versículo muito usado pelos protestantes para ensinar que Deus aboliu a lei dos 10 mandamentos é Efésios, capítulo 2, versículo 15. Efésios, capítulo 2, versículo 15 afirma: Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Paulo está se referindo a qual tipo de lei em Efésios, capítulo 2, versículo 15? O versículo anterior não deixa qualquer dúvida. Efésios capítulo 2, versículo 14 afirma: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Paulo está se referindo aos serviços do templo. Qual parede de separação que estava no meio? Paulo está se referindo ao véu do templo, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando o fim da lei cerimonial ou ritualística realizada no templo dos judeus. Veja, Mateus 27, versículo 51 afirma: E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras.
A lei cerimonial tinha um prazo para acabar. Esse prazo terminaria com a morte de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1 afirma: Porque tendo a lei a sombra das coisas dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. O sacrifício de ovelhas não representava bem a solução para o pecado. Por isso, Paulo afirma que essa lei não era a imagem exata das coisas. O bem futuro é a morte de Cristo, que proporcionou uma solução definitiva para o pecado. Já a lei moral é eterna, nunca poderá deixar de existir. Quem garante isso é o próprio Cristo, que afirma. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Jesus estava concordando com os autores do Antigo Testamento. O salmista afirma exatamente a mesma coisa. Salmo capítulo 119, versículo 142, afirma: A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Já Salmos capítulo 111, versículos 7 a 8, afirma: As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguro todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Vejamos mais algumas diferenças entre a lei moral e a lei cerimonial. No livro de Gálatas, Paulo afirma que todos os que são das obras da lei estão debaixo de uma terrível maldição. Veja, Gálatas capítulo 3, versículo 10 afirma: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Obras da lei aqui não têm outro significado que obediência ou guarda da lei. Como pode Paulo ter prazer em uma lei maldita? Porque em Romanos 7, versículo 22, ele afirma: Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Como pode Paulo afirmar que a guarda da lei traz maldição e ao mesmo tempo afirmar que a lei é santa, justa e boa? Porque em Romanos capítulo 7, versículo 12, ele afirma: E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Fiquem tranquilos, não há contradição em Paulo. A Bíblia garante que Paulo está se referindo a leis diferentes. No final do versículo, somos avisados que esta lei, qual Paulo se refere como aquela que traz maldição, foi escrita em um livro. Paulo não pode estar se referindo à lei moral. Os princípios da lei moral foram escritas em 2 tábuas de pedra e não em um livro. A lei aqui descrita, então, se refere à lei cerimonial. Na ausência de Paulo, professores judaizantes tiveram acesso às igrejas da Galácia e nelas insuflaram a perniciosa heresia de que somente pela porta do judaísmo é que se podia entrar no aprisco cristão. E por isso, obrigavam os judeus recém-convertidos ao cristianismo a cumprir os mandamentos da lei cerimonial, principalmente o mandamento acerca da circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículos 1 ao 4 afirma: Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Paulo, como que franze a testa olhando para Pedro e os demais apóstolos e discípulos, cheios do poder espiritual, mostra-lhes o valor do Evangelho. A circuncisão era uma exigência da lei cerimonial, necessária antes de Cristo. Mas após a morte do Senhor, cumprir este ritual era buscar justificação pelas obras, isto é, justificar-se a si mesmo por méritos próprios. Gálatas capítulo 2, versículo 16 afirma: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Se Paulo não diferenciasse as leis, como fazem hoje os irmãos protestantes, então ele entraria em contradição, já que, se em Gálatas 2,16 ele afirmou que pelas obras da lei nenhuma carne poderia ser justificada, em Romanos capítulo 2, versículo 13, ele afirma exatamente o contrário. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19, Paulo faz distinção entre os mandamentos morais e os cerimoniais,
citando inclusive o problema teológico das igrejas da Galácia, a circuncisão. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19 afirma: a circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Quais mandamentos realmente são válidos para o cristão? Paulo só pode estar falando da lei moral resumida nos 10 mandamentos. Isso se confirma em diversos textos. Paulo, por exemplo, cita e dá ênfase ao 9º mandamento da lei moral: não cobiçarás. Romanos capítulo 7, versículo 7 afirma: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Paulo também cita e dá ênfase ao 4º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Em outra ocasião, Paulo vangloria a lei de Deus citando praticamente todos os mandamentos da lei moral. Romanos capítulo 13, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Espero que você tenha entendido a explicação proposta no vídeo. Com ela, você terá a capacidade de diferenciar as leis na Bíblia e saber quais leis o cristão deve obrigatoriamente obedecer e quais não.